A nossa vida é feita de ciclos e hoje nós vencemos o primeiro ciclo de um mês da perda do Sinomar. E eu então pensei, deixa eu conversar um pouquinho com os nossos queridos irmãos, com os nossos queridos pastores, com os nossos queridos amigos, enfim. Por quê? Porque foi uma perda muito grande para todos nós, e embora nós sejamos firmados na rocha que é Jesus, nós temos também uma luta emocional que é muito grande e que nós estamos vencendo diariamente. E graças a Deus por isso, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos sustenta diariamente. Mas durante esse período, é muito comum as pessoas virem até mim e trazerem um texto, que é o texto de Isaías 54, de 4 a 9, que fala sobre viuvez. E aí então eu fiquei pensando, esse texto não está falando de viuvez ou de uma pessoa. Eu vou estudar a respeito desse texto para trazer uma mensagem para os nossos queridos irmãos. E aí então foi isso que eu fiz. Eu estudei bastante esse texto, meditei muito nele, e eu estou aqui para meditar com você neste texto de Isaías 54, de 4 a 9. E ele começa dizendo, os versículos 4 e 5, diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E aqui Deus está Deus está falando através do profeta Isaías, em um tempo em que o povo de Israel tinha voltado da Babilônia, voltado do exílio da Babilônia. E durante aquele tempo de exílio, eles ficaram achando que Deus tinha abandonado o povo de Israel, que Deus tinha se irado tanto que abandonou aquele povo. E essa palavra do profeta é uma palavra de conforto para aquelas pessoas que haviam voltado do exílio e ainda estava com o coração dividido, com o coração confuso. E aí ele então compara a nação de Israel como uma mulher que foi humilhada e agora está sendo restaurada, porque nos tempos bíblicos do Velho Testamento, a função da mulher era ter filhos. Se ela não se casasse, ou se ela fosse casada e fosse estéril, ela seria humilhada, porque ela não estava sendo a pessoa certa, porque ela não estava cumprindo o propósito de vida para a mulher. Eu sei que hoje os valores são outros e a mulher hoje é valorizada em todos os aspectos, mas nos tempos do Velho Testamento era assim que funcionava. Então, aqui o profeta diz que ela iria esquecer da vergonha do passado, da humilhação do passado, e esquecer da mocidade sem marido ou da vida de uma viúva sem marido, que era uma vida muito humilhante naquele tempo. E que Deus era o marido da nação de Israel. Deus estava reforçando ou renovando a aliança dele com aquele povo. E ele sugere também que ele era o redentor da nação de Israel. Eu estou falando aqui do texto literalmente, e depois, no final, nós vamos trazer este texto para o nosso contexto atual. No versículo 6, ele continua, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e aflita de espírito, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor teu Deus. Então, mais uma vez, esse texto é uma metáfora
metáfora em relação à nação de Israel, que foi temporariamente abandonada devido ao exílio em que eles passaram lá na Babilônia e aquela crise interna que estava naquele povo tão sofrido. Mas Deus afirma aqui que aquilo foi só por um momento, e aquele momento tinha passado, e que agora ele assumia novamente aquela nação com o carinho e com a graça do Deus que ele é. E o versículo 7 e 8 continua dizendo: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi de ti a minha face por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus admite que houve um momento que ele deixou Israel de lado, mas ele promete recolher aquela nação com carinho. Então, essa palavra para aquela época que eu estou recordando aqui com você. E o versículo 9, ele conclui, vamos concluir o texto, dizendo: porque isto será para mim como as águas de Noé, pois assim como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então Deus falando para aquela nação que ele era um Deus de palavra, que como ele tinha uma aliança com Noé, como ele tinha feito uma aliança de não mais destruir a terra com o dilúvio, aquela palavra dele era uma palavra de fidelidade, ele também não iria irar mais contra Israel. E ele está aqui fazendo a comparação daquele momento com o momento em que ele fez a aliança com Noé. E ele ressalta, então, que ele é um Deus que não muda e que era uma nova fase que Israel iria viver. Os princípios dessa palavra são princípios muito importantes, onde Deus promete restaurar e perdoar o seu povo. Essa palavra, então, ela não é para uma mulher, ela não é só para mim, ela é uma palavra para a igreja, é uma palavra para todos nós. Mesmo que neste momento, quando nós perdemos uma pessoa tão forte, tão querida, tão, entre aspas, nosso porto seguro, nós não podemos nos sentir em nenhum momento que estamos sós, que estamos desamparados, que estamos mais vulneráveis do que somos no dia a dia. Nós continuamos sempre debaixo da proteção do nosso Redentor, que é Jesus, porque aí nós vamos para o Novo Testamento, quando a Bíblia vai dizendo que o nosso Redentor é Cristo, porque Deus mandou Cristo para nos redimir e para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos esquecer do nosso passado e viver um novo tempo de vida. Então, essa palavra é uma palavra de restauração e de perdão, porque Deus promete restaurar o povo dele, e promete também perdoar o passado, perdoar os pecados. É uma palavra também de fidelidade de Deus, porque nessa palavra nós vemos que temos um Deus fiel, um Deus que segura nossa mão, um Deus que mantém os nossos passos firmes, um Deus que traz estrutura nova para nós. E mesmo que ele julgue, esse julgamento dele também é temporário. Ele é muito pai, ele se parece muito com o pai humano. Ele, mesmo julgando, o amor dele é imenso, e a sua graça e a sua misericórdia e a sua bondade se sobressaem e são eternas. Então,
No tempo de Cristo, nós vivemos a plenitude da promessa. A promessa de Deus feita lá no Velho Testamento, ela traz a continuidade para o Novo Testamento e nós passamos a viver, então, a plenitude da promessa, que é e também o momento da reconciliação de Deus com a humanidade, com o seu povo. E culminando, então, na vinda do Messias e na sua morte, como nós sabemos disso. Então, a nossa igreja, a igreja em geral, a igreja hoje da face da terra, ela é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E através de Cristo, Deus restaura essa unidade. E Cristo é apresentado como um noivo da igreja, e Deus no Velho Testamento é apresentado como marido da igreja, prefigurando Cristo. E em Cristo a vergonha do pecado é removida. Todos nós tivemos uma vida em que Deus trouxe, através de Cristo, restauração, trouxe transformação. E Cristo é a promessa realizada em nós. Jesus, então, nos oferece o perdão e a restauração, apagando de nós todo o passado, todo o pecado. E curando também os nossos corações, porque Ele é o nosso noivo amado. Eu, por exemplo, eu tenho vivido um momento de viuvez, porque eu perdi o meu esposo. A igreja tem vivido um momento de perda do seu líder. E nós todos precisamos lembrar que o nosso Redentor Jesus é aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos auxilia e que traz as suas promessas, e nelas é que nós temos que confiar neste momento. E então há uma restauração. A restauração da nova aliança. É uma nova aliança que Deus fez conosco através de Cristo. É a reconciliação de Deus com a igreja. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva escolhida de Deus para Cristo. E então nós devemos lembrar disso todos os dias. E lembrar também que nós temos permanentemente o perdão de Cristo na nossa vida. Através da morte de Cristo e através da sua ressurreição, esse perdão se tornou permanente para nós. E aquela separação que foi causada pelo pecado, ela já não existe mais, porque Cristo nos resgatou. Cristo nos livrou da culpa, da acusação, e Cristo, então, é hoje para quem nós temos que olhar, é para Cristo que nós temos que falar: olha, o Senhor é o meu noivo, eu sou igreja, eu sou a sua noiva, eu não estou só, eu não estou desamparada, eu como igreja, eu me uno aos meus irmãos para que nós possamos levar este evangelho a toda criatura. Porque nós, como luz para os povos, sabemos que, como o próprio nome da igreja diz, luz para os povos, nós sabemos que somos luz por onde passarmos e somos mensageiros da palavra por onde andarmos. Isto é um princípio da luz para os povos. Isto é uma missão da luz para os povos. Nós precisamos nos apegar nessa missão e sabendo sempre que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida e que há uma esperança nova a cada dia. Nós passamos pelo primeiro ciclo sem o nosso líder, nosso primeiro mês. Mas eu quero dizer para você, há uma esperança a cada dia. A nossa esperança é Jesus. Ele é que traz essa esperança. É Ele que nos sustenta todos os dias. As promessas de Deus serão sempre cumpridas na nossa vida, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Deus não mente, Deus não falha. E em Cristo, nós que somos crentes,
nós deixamos para trás toda vergonha, toda humilhação, e até a nossa perda é restaurada pelo Senhor. Eu resolvi trazer esta meditação para que nós possamos lembrar que temos uma aliança de paz. Essa aliança quem nos deu foi o Senhor através de Jesus. Essa aliança é irrevogável. Ela é garantida pelo derramamento de sangue que Jesus fez por nós. E aí então, quando você lê Isaías 54, e quando você vir todas essas afirmações sobre viuvez, sobre esterilidade, você vai declarar pela fé que você tem um noivo, que é Jesus, que você não está sozinho na sua missão, na sua igreja, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você não está sozinho nessa missão, porque o Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, o Senhor é o seu noivo, aquele que você vai um dia se encontrar com ele como noiva, como está escrito lá em Apocalipse. Então, que hoje seja um dia de renovação de esperança, porque a esperança se renova a cada dia, e essa renovação nos é dada por Jesus. Que Jesus possa trazer neste novo dia essa renovação da esperança para você. Vamos passar por outros ciclos. Nós ainda vamos vencer o ciclo depois de um ano e depois de anos na nossa vida, porque nossas perdas têm esse processo. Mas há um consolo muito grande no nosso coração. É o consolo de que não estamos sozinhos e de que todo o nosso passado foi tratado pelo Senhor e foi perdoado por Jesus através da sua morte. Somos novas criaturas, somos igreja do Senhor e temos uma missão de levar o Evangelho a toda criatura, para que o nosso noivo possa voltar, para que o nosso noivo possa vir nos buscar um dia como igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus reanime o seu coração neste dia. Um abraço para você.